Graça e paz. Vamos para mais uma devocional? Eu vou ler em Jeremias 15, versículo 16. As suas palavras são o meu alimento, elas enchem o meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A palavra, nós lendo, se a gente começa a ter o hábito de ler a Bíblia, se a gente tem o hábito de ler a palavra do Senhor, ela realmente é um alimento. Deus fala com a gente de forma surpreendente. Ela realmente enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração de paz. Quando Deus nos responde, quando Deus mostra pra gente que Ele está ouvindo as nossas orações, que Ele está ouvindo o nosso clamor, isso nos dá uma paz, uma tranquilidade tão grande, que só quem passa por isso, só quem tem essa experiência pode sentir, pode saber o que é, o que eu estou falando. Teve uma época que eu ficava pensando assim, como que é ouvir Deus falar com a gente? Como que é ouvir a palavra, ouvir Deus, né? Porque eu sempre ouvi as pessoas falando assim, não, porque Deus me falou, Deus falou comigo, Deus me deu isso, Deus me deu essa resposta, Deus me deu essa palavra. E eu só pude entender verdadeiramente isso quando eu comecei a ler a palavra do Senhor, fielmente. Não ler como um livro comum, não ler como um livro qualquer, um livro de história, um romance, alguma coisa assim, não. A gente tem que ler a palavra do Senhor pedindo para que Ele fale com a gente, sabe? E não abrir assim, vamos ver o que o Senhor tem para falar para mim hoje, abro. Não, não é assim. É uma leitura sequente, entender a história, saber o que está escrito aqui, guardar a palavra de Deus no nosso coração. E pedir para Deus, falar, Senhor, fala comigo. Antes de você começar a ler a Bíblia, pede para Deus, Senhor, fala comigo, me dê entendimento, porque a Bíblia é um livro difícil mesmo, né? Então, a gente tem que pedir entendimento para Deus, pedir para Deus falar com a gente, pedir entendimento. E pode ter certeza que Ele fala, que Ele dá o entendimento. Então, aqui em Jeremias 15, verso 16, está dizendo, as suas palavras são o meu alimento. Elas enchem o meu coração de alegria. Eu tenho orgulho de ser conhecido como uma pessoa que ama o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E é verdade. Quando você começa a ter essa experiência com Deus, é uma coisa tão prazerosa, é uma coisa tão gostosa, é um sentimento tão bom que realmente nos dá alegria de ser uma pessoa que ama a Deus, de ser uma pessoa que adora ao Deus Todo-Poderoso. E em Jeremias 15 mesmo, no versículo 19 até o 21, está dizendo assim, Então o Senhor respondeu, você precisa se arrepender, só assim você continuará sendo o meu profeta. Se você disser palavras de valor e não inúteis, será o meu porta-voz. O povo se voltará para você, mas você não deve se voltar para eles. Eles vão atacar você como um exército cercando os muros de uma cidade, mas não o destruirão. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo.
Eu estou com você e o salvarei, e livrarei dos seus inimigos, diz o Senhor. Vou livrar você das mãos dos pecadores e resgatá-lo das garras dos homens violentos. Glória a Deus, né? Quando a gente é servo fiel a Deus, quando a gente se alimenta da palavra do Senhor, quando a gente busca o Senhor, como eu falei no vídeo anterior, nós não vamos deixar de ter provações, nós não vamos viver num mundo mar de rosas, não. Nós vamos continuar vivendo aqui, nesse mundo de tribulações, nesse mundo que tem dificuldades, que tem doenças, que tem desemprego, que tem várias coisas ruins. Mas o Senhor está nos dizendo, o Senhor promete que se a gente se voltar a Ele, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se a gente confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e se nós voltarmos para Jesus, Ele vai nos defender. Ele vai ser como um muro, né? Ele vai se pôr como um muro entre nós e aqueles que quer nos derrubar, que quer nos machucar, que quer nos ofender. Ele vai estar no meio, né? Então, não tem coisa melhor que isso, né? As pessoas vão querer nos atacar, aqui está dizendo, ó, no verso 20, eles vão atacar você como um exército, cercando os muros de uma cidade, mas não destruirão você. Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante desse povo. Aleluia. Então, as pessoas vão querer nos atacar, as coisas vão querer nos atacar, as doenças vão querer nos atacar, os desempregos, tudo de ruim vai querer nos atacar. Mas Deus fará de nós uma muralha de bronze, sabe, resistente, firme. Estou com você e o salvarei e livrarei dos seus inimigos, diz o Senhor. Então, Ele estando com a gente, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Então, Ele vai livrar a gente da mão do inimigo, dos pecadores. Ele vai nos resgatar das garras dos homens violentos. Então, pensa nisso. A partir do momento que você se entregar para Deus, a partir do momento que você entregar verdadeiramente a sua vida para Jesus, vão aparecer várias coisas, vários problemas, várias dificuldades. Claro que vão. Porque o inimigo, ele não quer que a gente chegue a Jesus. Ele não quer que a gente entregue a nossa vida para Jesus. Então, o que ele puder fazer para nos machucar, para nos ferir, ele vai tentar. Só que Deus vai fazer da gente uma muralha de bronze. Ele vai nos livrar das garras do inimigo. E ele não vai permitir que nada de mal nos aconteça. Pensa nisso. Pensa se não é muito bom servir a esse Deus maravilhoso. Pensa se não é muito bom ser filha, ser serva desse Deus que é único, que é poderoso, que tudo pode. Não tem impossível para Ele. Não tem. Tudo Ele pode. Então, o que nós estamos esperando, né? Por que não servir a esse Deus? Por que não nos entregarmos a esse Deus que só tem coisas boas para a nossa vida? Pensa nisso. Reflete. Começa a ler a Bíblia. Sabe? Começa a ler. Se você tiver dificuldade no Velho Testamento, começa a ler do Novo Testamento em diante.
que começa falando da vida de Jesus, dos profetas, dos discípulos de Jesus. Começa a ler do Novo Testamento. E você vai ver que Deus tem muito para te dar. Deus tem muito para te oferecer. Sabe? Uma vez eu ouvi uma historinha que Deus, a pessoa chegou lá no céu e tinha várias caixas de presente, né? E aí, cada montinho assim tinha um nome. E aí ela viu o nome, essa pessoa viu lá o nome dela e tinha muitas caixas lá, muitas. E dos outros tinha pouquinha. E aí ela perguntou para Deus, né? Por que todos os meus presentes estão aqui e o dessas pessoas já foram distribuídos? Por que o meu não? Aí ele respondeu, ele falou assim, esses presentes aqui são as suas orações. Então, cada vez que você ora, cada vez que a pessoa ora, cada vez que a pessoa pede para mim, eu mando. Você não estava me pedindo, você não me pede nada, você não ora para mim, você não me pede os seus presentes. Então, eles ficam parados aqui, juntando poeira. E as outras pessoas não, as outras pessoas pedem e eu vou mandando, eu vou distribuindo. Tá certo que isso é uma parábola, né? Uma historinha. Mas é bem isso, sabe? Deus sabe do que nós precisamos. Deus conhece tudo, Ele sabe das nossas necessidades. Mas Ele quer que a gente peça. Ele quer ouvir a gente pedir. Ele quer ouvir a gente falar com Ele. Então, fala com Deus, sabe? Ele nos dá acesso direto para falar com Ele. Não precisa de intermediário. Você pode chegar e falar com Ele direto, sabe? Entra no seu quarto, fecha a porta, se dobra diante do Senhor, dobra o seu joelho diante do Senhor. Fala com Ele abertamente. O que você está passando, o que você está sentindo, o que você está querendo. Fala abertamente com Ele e Ele vai te responder. Pode ter certeza que Ele vai te responder. De alguma forma, Ele vai usar para te responder. Tá bom? Que Deus te abençoe. Reflita sobre isso que eu falei. Coloque uma meta no seu coração para você começar a ler a Bíblia diariamente, para você ouvir a voz do Senhor, para você ouvir quando Deus está falando contigo. Tá bom? Que Deus te abençoe.